A carta que escreveu Paulo aos Romanos, trazendo um pouco de história, ela vem justamente escrita para quem sabe. Para quem não souber, a gente vai aprender junto. Paulo escreveu Romanos 50 anos depois de Cristo, amém? Ou seja, Cristo já havia nascido, Cristo já havia vivido, ensinado, aprendido, morrido, sido crucificado por nós, amém? E ressuscitado. Então aquele ambiente era um ambiente, existia uma atmosfera ali. Há 13, 14 anos Jesus havia ressuscitado, tudo era recente, era novo. Eu queria estar ali. E Paulo, ex-perseguidor de cristãos, nos escreve na carta de Romanos capítulo 8. Romanos 8, a partir do verso 1. Na minha Bíblia tem por título, Estar em Cristo para não pecar. Amém? Versículo 1, nós vamos até o 11º. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo o verso 8. Portanto, não podem agradar a Deus. Amém. Continuando o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Aleluia. Mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Versículo 10 para encerrar. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? A igreja pode se assentar? Paulo então nos traz, dentro deste contexto do qual trouxe aos irmãos, neste tempo de novidade de vida, também Paulo encerrava sua terceira viagem missionária nessa época, quando escreveu Romanos 8 exatamente. E ele voltava para um ambiente de esperança. Ali existia esperança e Paulo se via no compromisso de trazer à igreja, como descrito no capítulo 8, o que era a vida com Deus. Como era a vida espiritual. E ali ele dividia em 2 grupos, nos facilitando até mesmo a vida dos dias de hoje. Os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Amém? E nesse contexto de 2 grupos, eu quero trazer um pouco para a nossa realidade de hoje. A nossa vida também é dividida por 2 grupos em vários sentidos, em vários quesitos. A nossa vida social, a nossa vida política, né, Claudinha? A nossa vida econômica, a nossa vida financeira. Nós estamos divididos entre pobres e ricos. Nós estamos divididos entre brancos e pretos, negros. Nós estamos divididos entre amarelos, pardos. Concordando ou não concordando, você escolhendo este grupo ou não tendo escolhido, você é inserido em algum grupo nesta vida.
Amém? Os que vão à feira do domingo, aos que vão à feira do sábado. Nós fazemos parte dos que vão à igreja ao domingo, amém? Nós estamos aqui. Fazemos parte de um grupo. Os de direita, Claudinha. Os de esquerda não precisam levantar a mão. Somos divididos em diversos grupos. E cada grupo tem sua regra. E cada grupo tem a sua característica, as suas exigências. E Paulo não nos deixa à vontade quando ele divide, e ele separa, e ele traz a luz para nós quando existem dois grupos na vida espiritual, amém? Voltando no versículo 5, Irã, por gentileza, se você puder chamar, amém. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do... Amém. Então aqui existe uma condicional. Se eu estou na carne, eu estou automaticamente inclinado para as coisas da carne, amém? E se eu estou no Espírito, eu estou automaticamente inclinado para as coisas do Espírito. Porque na mesa que eu me assento é da mesa que eu como. Não há como ser diferente. O grupo que eu participo é do grupo que eu me alimento. E do grupo que eu me alimento é do grupo que eu vou refletir. E aquilo que eu como é aquilo que eu sou. Então, se ando segundo a carne, participo das coisas da carne, logo sobre mim a condenação. Vamos voltar no versículo 1, por gentileza, 1 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Eu vou inverter o versículo para que a gente entenda. Então, o que anda segundo a carne não está com Jesus e sobre ele tem condenação. Amém? Mais uma vez, se eu estou na carne, eu não estou com Cristo. E se eu não estou com Cristo, sobre a minha vida há morte. Onde há o Espírito de Deus, a vida. Onde há a vida na carne, a morte. É duro, é muito duro esse discurso, mas é muito a realidade. E aí você me diz, Natália, eu estou com Jesus, eu vou à igreja, eu vou falar de mim, só posso falar de mim. Eu me batizei, eu estou na igreja, eu louvo ao Senhor. Então eu estou no Espírito, amém? Nem sempre, meus irmãos, porque todo grupo tem regra, e toda regra tem característica, e toda característica me faz pertencer ou não àquele grupo. Eu quero convidar os irmãos a ir a Gálatas, para nós vermos quais são as regras então de cada um destes grupos, amém? Gálatas, que ainda escreveu Paulo, capítulo 5, já era um momento diferente, trazendo mais um pouco de história, que eu gosto bastante. Em Gálatas, ali o pastor me corrige se eu estiver errada, Gálatas já era um momento, era a mesma época em questão de anos, 50 a 60 anos depois do nascimento do Messias, mas naquele momento os judeus estavam desviando, voltando a olhar os olhos dele para a lei de Moisés, e não para o Jesus que já era nascido, renascido, ressuscitado e vivo. É como nós muitas vezes que conhecemos a palavra, para quem sabe, me conhece, sabe um pouco do meu testemunho. Eu nasci no Evangelho, até os meus 20 anos fui da igreja, fui do Senhor, louvando, ministrando, pregando, abrindo pontos de evangelismo em Guarulhos. Tem tanta história aí. E aos 22 eu me desviei. Eu fui para o mundo, eu fui servir e viver as obras da carne. E ali eu tive que abrir mão do Senhor, porque não dá para servir a dois senhores, amém? Não há como servir a dois senhores. Caso algum de nós aqui esteja fazendo isso, eu não sei por quanto tempo você vai conseguir continuar. Porque a lei é morte e o Espírito é vida. Amém? Trazendo para Gálatas 5, as obras da carne, elas são manifestas como nos caracterizados aí na palavra, escrito por Paulo.
Aqueles judeus estavam olhando de volta para Moisés, e Paulo ia com aquela sede, com aquele amor, com aquela graça de ter sido resgatado. Ei, vamos olhar para cá. Existe uma vida espiritual. Existe uma vida espiritual. A luta da carne contra o espírito é muito grande. Ela é muito grande, ela é muito grande, ela é diária, ela é constante, ela é eterna. Eu não sei quantos aqui brigam com o espírito e com a carne diariamente. Eu faço parte desta guerra, amém? Eu não sei você, eu faço parte dessa guerra diariamente. Quando eu digo não, para não voltar para o lugar onde eu estava contando que me desviei, por 20 no Senhor e por mais quase 20 na prostituição, na criminalidade, no homossexualismo e todos os lugares que pertencem à carne, amém? E as obras da carne são descritas em Gálatas 5:19, começando por, aí nós começamos a dividir os dois grupos dos quais em Romanos nos ensina, amém? As obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais não herdarão o reino de Deus. Condição, grupo: se eu cometo as obras da carne, eu não herdo o reino de Deus. Participo do grupo de futebol, gosto, treino, e aí se eu não for aos treinos, eu não posso jogar. Aqui da mesma forma, não é, pastora Vanessa? Se eu não venho ao ensaio, eu não posso participar do louvor, amém? Tem regra. A casa de Deus tem regra. A vida com Deus tem regra. A vida no mundo tem regra. Existe regra para haver funcionamento. O reino de Deus tem regra para haver funcionamento. Eu não herdo o reino de Deus uma vez que eu cometo as obras da carne citadas acima. Aqui ninguém comete as obras da carne, amém? Porque eu me iro, eu estou cometendo a obra da carne. Ah, Natália, mas foi só uma ira. Mas é obra da carne. Na sequência nós temos como acalento para os nossos corações, a partir do versículo 22, os frutos do Espírito Santo, corrigindo o fruto do Espírito Santo. É um só, o fruto do Espírito Santo é um só, que abrange essas qualidades. O fruto do Espírito Santo é um só, que abrange essas qualidades. Eu gostaria que a igreja lesse comigo, por favor, em nome de Jesus. Mas o fruto do Espírito é... Aleluia. Derrama sobre nós, Espírito Santo, nesta noite, o teu fruto do Espírito em todos nós. É o que pedimos e precisamos. Amém? E esse é o fruto do Espírito Santo, característica do grupo do que anda segundo o Espírito. Então, se eu ando conforme o Espírito Santo, debaixo dele, eu preciso ter e praticar estes frutos. Amém? Nós amamos, nós nos alegramos, nós sentimos paz, nós somos benignos, nós somos longânimos, nós somos bondosos, nós somos cheios de fé, mansidão no trato com o nosso irmão, nós somos temperados, como o sal da terra, que tempera, que é insípido. Porque se eu pratico o fruto do Espírito, logo ando com o Espírito, logo estou com Jesus, logo não tenho condenação sobre a minha vida, amém? Para não haver condenação sobre a minha vida descrita em Romanos 8, eu preciso estar com Cristo. E para estar com Cristo, eu preciso andar no Espírito. E esse ciclo é vicioso, meu irmão. Da mesma forma a carne. Se eu estou na carne,
eu debaixo estou de condenação. E aí você me diz, mas eu amo aos domingos e eu me iro às quartas-feiras. Mas eu pratico a bondade, na terça-feira eu venho ao culto e na quarta-feira eu me prostituo. Eu quero ir com os irmãos no livro de Josué, Antigo Testamento. Eu vou faltar com vocês com a história de Josué. Eu trago numa próxima oportunidade. Livro de Josué, capítulo 24. Justamente responde para nós essa dificuldade de, e agora? Eu faço um pouquinho de um e faço um pouquinho do outro. Eu cometo um pouquinho do fruto do Espírito, mas eu também cometo a obra da carne. Em Josué 24, no versículo 15, nos diz... É justamente quando trata-se da renovação de uma aliança. Amém? Versículo 15 nos fala: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós conhecemos a parte final, declaramos todos os dias a parte final, temos na nossa geladeira a parte final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E antes dele vem uma condicional: escolhei hoje a quem sirvais. Se não te parece bom aos teus olhos servir ao Senhor, então escolha. Meu irmão, faça uma escolha nesta noite, porque Jesus nos pergunta, e esse é o tema da nossa mensagem: a qual grupo você pertence? A qual grupo você pertence? Aos que andam segundo a carne, servindo com obras da carne, vivendo em grupos da carne, ou ao grupo dos que andam segundo ao Espírito, vivendo segundo ao Espírito Santo? Josué nos coloca a refletir num tempo de renovação de esperança, de aliança. E no 16, versículo 16: então respondeu o povo. Veja só que interessante a resposta do povo quando é indagado. Como parece conosco muitas vezes quando somos colocados na parede por Jesus. Nunca nos aconteça de que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Diante do Senhor muitas vezes nós dizemos que seremos fiel. Eu fiz esse voto no batismo, eu serei fiel. E quantas vezes já fui infiel de lá para cá? Não sei você. Todos os dias eu sou. A palavra de Deus nos convida a escolher nessa noite a qual grupo pertenceremos. Eu não sei se você já participa, já pertence ao grupo dos que andam segundo o Espírito Santo, que não tem nada com vir à igreja, amém? Não tem nada com vir à igreja. Não tem nada como do que declarar que o Senhor é Salvador da sua vida. Isso é vida diária espiritual. Isso é prática diária espiritual. Vida com Deus. Que não tem nada a ver se eu sou batizado, se eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, se eu dizimo, se eu trato bem a minha família. Isso aqui é vida com Deus. Tem muita gente, meu irmão, com essa vida com Deus, vivendo o fruto do Espírito, que nem aceitou Jesus. Tem muita gente aí fora que eu conheço, até parte da minha família, que vive o fruto do Espírito e nem sabe o que está fazendo. Você deve conhecer também no teu trabalho, nos teus grupos que você pertence. Então, meus irmãos, se nós temos a Jesus, já confessamos Ele como Senhor e Salvador nas nossas vidas, é mais do que responsabilidade nossa, amém? Viver o fruto do Espírito Santo e sermos identificados como cristãos. Podemos amar, podemos ser longânimos, podemos ser bondosos, temperados, não nos irarmos.
Amém? Aí você fala, Natália, mas eu não sou santo, mas eu não sou perfeito, mas o Senhor te chama para, porque isso é palavra. Amém? No livro de 1 Pedro, capítulo 1, quem quiser abrir, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. O Senhor nos ensina dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver. Não é somente indo aos cultos, frequentando os ensaios, cumprindo a escala. É em toda a nossa maneira de viver. Amém? A igreja está aqui? Amém, aleluia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda maneira de viver. Eu preciso resplandecer a Jesus, uma vez que eu escolhi, como em Josué 24, a ficar com Ele. Amém, a não ser que você não queira mais. E aí você pode livremente praticar as obras da carne, mas lembrando que a consequência é viver debaixo de condenação. Amém, a vida com Deus, ela é muito clara. E Jesus nunca prometeu nada do que Ele não cumpriu. Amém? De Gênesis e Apocalipse, não há um só que tenha confiado e sido fiel e tenha sido abandonado. De Gênesis a Apocalipse, não há um só, guarda isso no teu coração nesta noite. De Gênesis a Apocalipse, não há um só que tenha sido fiel, que tenha sido digno com Jesus, que tenha vivido com Cristo e que tenha sido abandonado. Então a luta da carne contra o Espírito, ela é diária, ela é cruel, ela é intensa, ela é até a eternidade, mas Ele está contigo para te trazer o escape, porque não há tentação que vivamos, que Ele não venha trazer o escape, e não venha trazer a possibilidade de vitória, amém? Porque o Senhor está contigo nesta noite. Ele te pergunta nesta noite a qual grupo você pertence, Ele te pergunta nesta noite a qual grupo você pertence, mas Ele te fala, vem comigo, eu quero andar com você. Ele te pergunta nesta noite a qual grupo você pertence, mas Ele não te acusa. Ele te pergunta nesta noite a qual grupo você pertence, mas Ele pega na tua mão, caminha e fala, eu vou com você para o trabalho, eu vou te ajudar a não se irar, eu vou te ajudar a ser bondoso, eu vou te ajudar. Essa não é, obrigado, essa não é uma palavra, essa não é uma palavra, perdão, essa não é uma palavra de acusação. Essa não é uma palavra de acusação. Hoje não é para você sair e voltar para tua casa pensando, meu Deus, eu pertenço ao grupo da carne. Eu pertenço ao grupo da carne agora, então não volto mais à igreja. Eu pertenço ao grupo da carne e hoje eu vou mudar o meu caminho. Amém? Porque eu também pratico a bondade e eu também me iro, como você. Eu também me destempero, eu sou sanguínea, totalmente sanguínea. E eu me destempero, talvez várias vezes ao dia, e eu volto, Senhor. Porque não é sobre cair, é sobre permanecer caído, amém? Porque eu posso vacilar os meus pés, mas eu não posso permanecer vacilando os meus pés. Amém? E na continuidade do sede santos e sedes perfeitos, eu quero levá-los no último texto de base a Romanos 7. Eu gostaria que a igreja abrisse, por gentileza, Romanos 7, um pouco antes do que falamos em Romanos 8, que é justamente Paulo trazendo na prática sobre essa situação que eu trouxe de eu faço um pouquinho da obra da carne, mas eu faço um pouquinho do fruto do Espírito. Será que Paulo também era assim? Era assim. E mesmo depois de ter sido um perseguidor de cristãos e ter sido convertido ao Senhor Jesus, ele ainda praticava as obras da carne. Por quê? Porque ele era humano, mas ele fez escolhas. Todos os dias eu acordo, olho no espelho e falo, Natália, você ainda está aqui,
morra. Morra. Morra nas suas intemperanças, morra nas suas atitudes, porque nós precisamos morrer todos os dias. É diário, é constante, é eterno. É diário, é constante, é eterno. Romanos 7. Romanos 7. A partir do versículo 18, que fala justamente como título a natureza pecaminosa, amém? Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Essa frase é de quem mais aqui? Quem mais fala essa frase? Senhor, eu quero acertar, mas eu não consigo. Porque não faço o bem que quero, no 19 de Romanos 7, mas o mal que não quero, este eu faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que está passeando no nosso meio nesta noite. Oh, aleluia, Jesus. Confessamos, Senhor, como Paulo nesta noite, que o bem que queremos, não fazemos. Mas o mal que não queremos praticar, este fazemos todos os dias. Por que não nos convertemos? Por que não aceitamos Jesus? Por que não nos batizamos? Não, porque somos humanos. Mas precisamos retornar. Todos os dias retornar. A luta da carne contra o espírito é diária, é constante, é eterna. Aleluia. Eu convido a igreja a ficar de pé. Aleluia, Jesus, tu estás neste lugar. Glória, glória, glória. Converte os nossos caminhos, Espírito Santo. Torna-nos, Senhor, como Paulo. Não por ser forte, não por ser valente, mas por ser sincero. O bem que quero, não faço. O mal que não quero, este eu cometo. Eu não sei em qual grupo você se identificou, mas saiba hoje para qual grupo você quer viver. Escolha hoje o Espírito Santo, escolha hoje o fruto do Espírito Santo e abra mão da obra da carne. Amém? Eu vou trazer um louvor para a igreja, gostaria que os irmãos refletissem e que nós possamos entrar em oração no momento que este louvor iniciar. Ele fala justamente sobre esta guerra da carne contra o Espírito. E nesse louvor é justamente: Senhor, liberta-me de mim. A sua luta talvez esteja em tua mente que você está lutando contra o irmão da tua igreja, contra o teu vizinho, contra o próprio Deus ou Satanás. A tua luta, meu irmão, é contra você. Em primeiro lugar, para que a caminhada cristã possa seguir em direção à eternidade. Amém? Porque em João 17:3 diz que a eternidade é conhecer a Deus. Então, se eu não conheço a Deus, não tem eternidade. Amém? Pode soltar para mim, por gentileza. Deus abençoe. Gostaria que você entronizasse neste momento. Fechasse os seus olhos, ficasse à vontade, como Deus colocar no teu coração. Amém? Não entendo o meu próprio agir. Aleluia, Jesus. Como somos falhos. Sinto a graça. O que seria de mim? Aleluia. O Espírito Santo passeia na tua igreja. O bem que eu quero fazer não faço.
Aleluia, Jesus. E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Aleluia. Meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Renda-se nessa noite ao Espírito Santo de Deus. Renda-se nessa noite ao Espírito do Senhor Jesus e peça a Ele: Senhor Jesus, muda os meus caminhos. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-te de mim. Aleluia. Eu quero ser a sua casa. Liberte-se de si mesmo nesta noite. Peça ao Espírito Santo que mude o teu coração e as tuas atitudes. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Jesus, aleluia. Oh, Pois eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. tu és o meu amado. Não liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Aleluia, o Senhor está aqui nesta noite. Até que Não haja mais espaço, porque estou em tua presença. ao meu viver é transformado. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Espírito Santo de Deus. Transforma as obras da carne das quais cometemos em fruto do Espírito. Que nesta noite seja um marco na sua vida. Que nesta noite seja um marco na sua vida. E que todos os dias você se pergunte e possa responder: a qual grupo eu pertenço? Senhor, nós queremos pertencer a Ti. Aleluia. Quando estou aqui, Aleluia. quando estou em tua presença, O meu viver é transformado. eu passo a ser livre pra viver Liberdade. a tua vontade. Somente o Espírito Santo de Deus nos dá liberdade. Aleluia. Volte-se para a vida no Espírito. Todo o meu ser E enche de bondade. Aleluia. e reina Aleluia. o Espírito. Glórias ao teu nome, Jesus. Que o Espírito Santo reine sobre as nossas carnes nesta noite. E a partir desta noite, haja um marco verdadeiro em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o teu nome. Santa é a tua palavra. Guarda, Senhor Jesus, essa palavra nos nossos corações. Guarda, Jesus, e que possamos praticar a tua palavra, Jesus. Aleluia. Glórias, glórias, glórias ao Santo Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor, amém? E peço desculpas pelos erros, hein? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Sente um minuto. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa essa palavra, irmãos. Digna de toda aceitação. Tenho certeza que todos compreenderam o que o Senhor quis falar conosco nesta noite.
Que Deus possa abençoar nossa irmã Natália, que ela possa deixar o ministério dela fluir, em nome de Jesus. Cada vez melhor, a gente vai se sentindo mais livre para ministrar. À medida que você vai fazendo, você vai se aperfeiçoando cada vez mais, amém? Irmãos, terça-feira é o culto de agradecimento com nosso irmão presbítero Cleito. Queria que os irmãos essa semana, irmãos, fizessem um voto com Deus de cultuar terça, quinta, sábado e domingo. Porque essa semana que passou, não vieram nem terça nem quinta. Veio muita gente, muito pouca gente, né? Então, por favor, se o arrebatamento não acontecer na tua vida, vem no culto terça, vem no culto quinta. Deus tem uma palavra para você, tá bom? Eu sempre digo para os irmãos que quando você estar aqui na presença de Deus, acho que foi terça-feira, irmãos. Não me lembro, eu cheguei em casa tão mal, tão ruim. E aí veio na minha mente aquilo que eu sempre digo: filho, o risco que você corre lá hoje é de ser abençoado. E mesmo cansado, eu falei, não, tomei banho e estive aqui para adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque se a vontade, é claro, irmãos, é ficar em casa. Mas se esforce para buscar a Deus. É só 3 cultos na semana. Você trabalha 6 dias, às vezes, na semana, e não falta um dia. Eu disse na IBD aqui que às vezes a gente chega no final do mês e 30 dias ou um ano, melhor, né? Vamos acrescentar, 1 ano sem dar atestado. Né? Orgulho, 1 ano no serviço sem levar um atestado médico. E na igreja, que não precisa nem de atestado. Né? Então, tenho orgulho de dizer no final do ano assim: todos os cultos esse ano não faltei nenhum. Igual, tenho certeza que vai ser muito mais abençoado do que trabalhar 1 ano sem dar atestado, pode ter certeza. Porque até para você trabalhar 1 ano sem dar atestado, você depende de Deus para te acordar de manhã. Então já começa essa semana fazendo esse voto: 1 ano sem dar atestado. 1 ano sem justificar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Isso aqui já é a palavra, né? É a escolha, é o Espírito, tá bom? Então, terça-feira, nosso irmão Cleito, e quinta-feira a gente vai encerrar aquela campanha. Irmãos, eu disse para os irmãos que a Bíblia diz assim, ó, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Porque começar, todo mundo começa bem, mas terminar é o problema, né? Terminar é muito complicado. A nossa campanha de quinta-feira começou uma benção. Ela está uma benção. Mas tem muita gente que no meio desses 7 dias já faltou 1, faltou 2, né? Nem todos estão conseguindo fazer os 7 dias. Mas se esforce para estar pelo menos nesse último dia aí, para vir buscar a Deus. Né? Glória a Deus. Irmãos, outra coisa, é interessante, né? Você está num raciocínio, falou aqui, parece que sai do outro lado.